Olá, queridos irmãos, graça e paz, bem-vindo à Palavra do Dia. Eu quero continuar meditando um pouquinho mais ali no livro de Neemias. Neemias, que era copeiro do rei e que sabia lidar com as más notícias. Ele recebe um relatório de um dos seus irmãos, provavelmente, contando tudo o que havia acontecido ali em Jerusalém, e nós vemos em Neemias capítulo 1, no verso 4, que Neemias, tendo ouvido as palavras desse relatório tão difícil que ele recebera de Jerusalém, ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mas o texto continua ali em Neemias capítulo 1, a partir do verso 5, e Neemias nos conta o que ele fez. E nós vamos ali ler a oração de Neemias. Eu costumo dizer que poucas são as orações que a palavra de Deus nos revelam diante de pessoas que se prostraram em tempos difíceis buscando a Deus. E nesse tempo difícil que Neemias agora, depois de ouvir todo o relatório, ele estará orando a Deus. E olha que coisa interessante o que ele diz no verso de número 5 de Neemias capítulo 1. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Uma das curiosidades do livro de Neemias é que nós veremos que este homem sempre trará no seu coração a memória das alianças que Deus fez com o povo de Israel. Por vezes nós ouvimos crentes dizendo que o que aconteceu no Velho Testamento não é mais relevante à caminhada cristã desse presente momento, que é um equívoco, porque a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é toda a revelação de Deus na salvação do homem em Cristo Jesus. E é fato, sim, que Deus estabeleceu alianças com o povo no Antigo Testamento, mas os princípios desta aliança são princípios eternos. E Neemias começa a orar a Deus dizendo: Deus, ouça a minha oração e eu quero me derramar diante do Senhor para que o Senhor se lembre das alianças que tu fizestes conosco. É óbvio que Neemias está orando aqui com um coração de entendimento humano. É óbvio que Deus, em toda a aliança que ele estabeleceu com o seu povo, ele é fiel e cumprirá cada uma delas. E neste momento o que Neemias está solicitando a Deus é: Deus, aquela aliança que tu fizestes com o nosso povo, e no decorrer dos versículos, você lerá no verso 6 em diante, que o povo foi infiel com Deus, mas Deus nunca foi infiel para com o seu povo. Isso anima o coração de Neemias, o copeiro do rei. Ao lidar com as más notícias, o que Neemias traz à sua mente, ao seu coração, é que Deus continua sendo fiel com tudo que ele estabeleceu com o seu povo no Antigo Testamento, e ele ainda é fiel com todo o seu povo, a igreja do Novo Testamento, e ele continua sendo fiel comigo e com você nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E aqui Neemias está dizendo: o Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus age com misericórdia para conosco que guardamos e obedecemos os mandamentos, queridos. Por isso, minha palavra do dia neste dia é que você faça uma profunda avaliação na sua vida, se de fato você tem guardado os mandamentos de Deus, se de fato você tem amado os mandamentos de Deus, porque a misericórdia de Deus estará cercando a sua vida em todos os momentos. Neemias recebe más notícias, Neemias busca recurso no Deus dos céus, mas o início da sua oração é: Deus, lembra-te da aliança que fizestes com aqueles que amam e guardam os mandamentos.
na ideia de que Neemias está trazendo para o seu coração. Deus, o Senhor é fiel e diante dessas más notícias, o Senhor é capaz de mudar a nossa história, o Senhor é capaz de restaurar o nosso momento de vida, porque o Senhor é fiel. Que Deus possa trazer para o teu coração esse entendimento, que independente das circunstâncias que você tem vivido, esta oração seja a oração do teu coração. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. E certamente, diante das más notícias, pela graça e misericórdia de Deus, passaremos guardados pelo poder santo dele, e em tempo breve nós nos alegraremos e nos reencorajaremos para continuarmos firme a nossa caminhada neste mundo. Que Deus te abençoe ricamente, você e toda a sua família.